Você chegou até aqui porque algo dentro de você grita por mais. Cansado de respostas vazias, de promessas que nunca se cumprem e de uma fé que parece mais prisão do que liberdade? Eu entendo essa dor profunda. É a dor de quem buscou o sagrado e encontrou estruturas que sufocam, não que edificam. Aqui, nos segredos dos Salmos, você não encontrará um evangelho polido para agradar o sistema. Vai encontrar a verdade crua, pulsante, que confronta e finalmente liberta. Nosso slogan diz: Samuel, o sacerdote com o coração partido pela falha de um sistema e de um rei, e como Deus o usou para ungir um novo caminho. Mas essa história não é só sobre Samuel. É sobre você. É sobre a coragem de olhar para o que te enganou, para o que te feriu, e buscar um caminho que o próprio Messias nos mostrou. Prepare-se para desenterrar o que a religião tentou esconder, para sentir a voz da Bíblia rasgando as mentiras. O que você fará com essa revelação? Você já sentiu o gosto amargo da decepção, não por um estranho, mas por aqueles que deveriam ser a voz de Deus? Aqueles que se postam no altar, que empunham a Bíblia, mas que, em vez de luz, espalham escuridão? Essa é uma ferida que não sara fácil, uma dor que corrói por dentro. Samuel conheceu essa dor antes de muitos de nós. Ele foi consagrado, um menino, um sopro de esperança, crescendo no próprio santuário. Mas o que ele viu ali não foi o brilho da glória divina, mas a sombra pesada da corrupção, uma mancha escura, pegajosa, no coração do sistema. Imagine a cena e feche os olhos por um instante. Um garoto puro, com os olhos ainda cheios de assombro, aprendendo a servir enquanto ao seu redor, os filhos de Eli, Hofni e Finéias transformavam o templo num palco de desrespeito. Eles roubavam as ofertas que deveriam sustentar o sacerdócio, usavam o sagrado para alimentar suas luxúrias e faziam a casa do Eterno sangrar. Você consegue sentir a quebra de confiança que isso gerava? A indignação silenciosa que deve ter queimado no peito de Samuel, vendo a fé do povo ser pisoteada por esses sacerdotes que deviam zelar por ela, que deviam ser guardiões do pacto. Não era só um erro isolado, entende? Não era um deslize momentâneo, era um sistema doente, apodrecido de dentro para fora. Uma religião institucionalizada que havia se esquecido do coração do Pai, que trocou o amor pela conveniência, a verdade pelo poder. Eles não só desonravam a oração e o sacrifício que subia a Deus, mas também violavam a santidade que lhes foi confiada, manchando o nome do Eterno. A própria promessa de Deus para a nação, a essência de sua existência, estava sendo corroída por aqueles que deveriam defendê-la. E o pior, ninguém parecia ter coragem de gritar. Ou será que tinham, mas a voz do poder, da tradição vazia, era mais alta que o clamor por justiça? O coração de Samuel, então, não estava apenas testemunhando a tragédia. Estava se partindo em pedaços, um a um. A inocência da criança se esfacelava diante da crueldade espiritual que via diariamente. Ele observava a dor do povo, a desesperança nos olhos daqueles que buscavam a presença de Deus e encontravam apenas a ganância e a imoralidade. Esse não era o caminho. Nunca foi o que o pai havia desenhado para seus filhos. E a pergunta que pairava no ar, como uma fumaça de incenso amargo era: como a luz pode habitar onde as trevas reinam, quando as próprias mãos que deveriam acender a chama são as que a apagam, com desdém e soberba? Você já se sentiu assim? Perdido dentro de uma estrutura que promete vida, mas te oferece apenas regras mortas e julgamento pesado? A história de Samuel te fala sobre a coragem de um coração que se recusa a aceitar o óbvio, que não se conforma com a falha do sistema, mesmo quando parece que tudo ao redor está desmoronando. Ele sabia que o templo era mais do que paredes de pedra. Era a presença viva de Deus. E essa presença não podia ser comprada, nem maculada por homens. Ele viu o preço da desobediência, o custo de uma fé inabalável sendo desfigurada, distorcida por agendas humanas. E a consequência de tudo isso? Bom, isso vai muito além de uma simples correção divina.
Será que a verdadeira fé pode florescer em um terreno tão devastado, onde a traição espiritual parece ter lançado raízes profundas? Ou será que é justamente na falha que a semente de um novo caminho começa a germinar? Você pensa que a impunidade dura para sempre? Que a podridão do altar pode ser escondida sob vestes sacerdotais e fumaça de incenso? Samuel viu de perto que não. Ele viu a paciência divina se esgotar. Aquele sistema, corroído pela ganância e pelo desrespeito, estava com os dias contados. E a queda não seria lenta, seria um terremoto que abalaria Israel até os seus alicerces. Você consegue imaginar o terror de ver a casa de Deus se tornar um lugar de julgamento, onde a própria glória divina se afasta? A nação, já cansada da vergonha que Hofni e Finéias traziam, clamava em silêncio por uma resposta. A oração parecia não passar do teto, porque o elo entre o povo e o Eterno estava quebrado pelos seus próprios líderes. Eli, o sumo sacerdote, já idoso e cego, havia sido avisado. Uma voz profética, vinda diretamente do coração de Deus, já tinha sentenciado sua casa. Por que vocês honram mais a seus filhos do que a mim? Uma pergunta que ainda ecoa hoje, não é? Quantas vezes a gente prioriza o nosso sobre o dele? Ele sabia. Ele tinha a responsabilidade, a autoridade, mas faltou a coragem de cortar o mal pela raiz. E a passividade, acredite, é um veneno tão mortal quanto a própria corrupção. Então, a notícia chegou, rasgando o ar como um grito de dor. Israel em batalha contra os filisteus. Uma derrota humilhante. E na ânsia de mudar o jogo, o povo teve uma ideia. Vamos trazer a Arca da Aliança. A presença de Deus nos garantirá a vitória. Mas será que a presença de Deus pode ser manipulada? Reduzida a um amuleto, a um objeto de poder que se carrega para a guerra, ignorando o estado do coração? A arca chegou ao campo de batalha, e com ela, Hofni e Finéias, os mesmos que maculavam o nome sagrado. Uma explosão de júbilo, uma falsa esperança que duraria pouco. O silêncio que se seguiu foi pesado. A batalha virou um massacre. 30.000 homens de Israel caíram, e o impensável aconteceu. A Arca de Deus foi capturada. Você consegue sentir o ar sair dos pulmões? O símbolo máximo da aliança, a própria manifestação da presença divina, nas mãos dos inimigos. E para completar a tragédia, os filhos de Eli, Hofni e Finéias morreram no combate. A profecia se cumpria dolorosamente. Mas a dor não parou aí. Um mensageiro com as vestes rasgadas e a face coberta de pó correu para Siló. Eli esperava, ansioso, o coração apertado. O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao ouvir a menção da arca, o velho Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A revelação é brutal. O sistema estava quebrado. Completamente. A falha não era mais uma questão de moralidade pessoal. Era uma catástrofe nacional. A glória de Deus havia se retirado. E isso não é algo que se ignora, você entende? Quando o templo, a igreja, o lugar onde a gente busca a presença do Pai, se torna um palco de morte espiritual, de desilusão e de escândalo, o que sobra? Onde você busca refúgio? Onde mora a fé inabalável quando tudo ao redor desmorona? Essa história de Eli e seus filhos não é antiga. Ela se repete hoje em cada estrutura que privilegia o homem sobre Deus, o poder sobre a verdade, a aparência sobre a santidade. É um alerta para todos nós. A corrupção, a negligência, a falta de compromisso, elas não ficam impunes. E o custo? O custo é sempre alto demais, mas a partida da glória não deixou um vazio por muito tempo. A necessidade humana de algo para se apegar, de um líder para seguir, é forte demais. E na ausência de uma verdadeira direção divina, o povo buscou um novo caminho, um atalho, que parecia promissor, mas que carregava em si as sementes de uma nova e profunda desilusão. O que eles pediram a seguir, então,
Não foi mais um sacerdote nem um profeta. Foi algo que mudaria para sempre a relação de Israel com Deus, abrindo as portas para um tipo de liderança que o Eterno nunca havia desejado. O vazio deixado por um sistema falho é sempre preenchido por algo, não é mesmo? E quando a glória parece se afastar, o que o homem faz? Busca respostas, sim, mas muitas vezes na direção errada. Israel, cansado de juízes e profetas, cansado de esperar pela voz de Deus em meio ao caos, olhou para as nações vizinhas. Eles viram reis, com suas coroas brilhantes, seus exércitos marchando, e pensaram: é isso, queremos ser como eles, queremos um rei para nos governar. Uma demanda simples, um desejo humano, mas com um peso capaz de mudar o destino de um povo. Samuel, o velho profeta, o homem que dedicou sua vida a ouvir o Eterno, recebeu a notícia com o coração em pedaços. Ele havia visto a falha do sacerdócio, havia chorado a queda de Eli e seus filhos. Agora via o povo, aquele mesmo povo que ele amava e servia, rejeitar a própria essência de sua identidade. Eles não queriam mais ser guiados diretamente por Deus. Não queriam mais a teocracia, a voz profética. Queriam um monarca visível, um líder terreno que pudesse protegê-los dos inimigos, que pudesse governar como os outros povos. Samuel sentiu essa rejeição como uma facada no peito. Tanta oração, tanto tempo dedicado, e agora a exigência de um caminho diferente. Mas o Eterno, em sua infinita sabedoria, falou a Samuel, consolando-o: não rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Uma revelação profunda, não é? Muitas vezes a nossa insatisfação com os guias, com o sistema, esconde uma rebeldia muito maior. A rebeldia contra o próprio Pai, contra o seu caminho perfeito. Samuel entendeu que não era pessoal, mas o peso da responsabilidade de anunciar as consequências ainda era dele. E assim, o profeta reuniu o povo, com a voz embargada pela tristeza e pela advertência divina. Ele descreveu o rei que eles queriam, não aquele que serviria, mas aquele que seria servido. Seus filhos seriam levados para a guerra, suas filhas para os perfumes e cozinhas do palácio. Suas terras seriam confiscadas, seus rebanhos, seus melhores servos. Tudo seria tomado para sustentar a monarquia. E o pior, quando o peso do jugo real se tornasse insuportável e o clamor subisse aos céus, o próprio Eterno não os ouviria. Pois eles teriam feito a escolha. Eles teriam rejeitado a sua fé inabalável e a sua liderança. Mas a teimosia humana é uma força poderosa, não é? Mesmo diante de tamanha clareza, mesmo com as palavras proféticas ecoando em seus ouvidos, o povo insistiu: não, queremos um rei sobre nós, para que também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia adiante de nós, e peleje as nossas guerras. Eles preferiram a segurança ilusória de um homem, a promessa vazia de um Salvador visível, do que a verdade incômoda da dependência de Deus. A voz da razão, da profecia, se calou diante do grito da multidão. E Samuel, com o coração partido mais uma vez, viu a cena se desenrolar. A falha do sistema sacerdotal agora dava lugar à falha da escolha popular. E ele sabia que esse não era o caminho que traria verdadeira liberdade ou segurança. A história da humanidade está repleta de momentos em que a gente troca a sabedoria divina pela conveniência do que os olhos veem. E o custo sempre chega. Ainda assim, mesmo diante da rejeição, mesmo com a dor de um povo que escolhe o atalho em vez do caminho, a mão invisível de Deus não estava parada. Ele preparava algo ou alguém para essa nova era. E o próximo passo de Samuel seria ungir o primeiro rei de Israel. Mas quem seria ele? E será que ele traria a tão sonhada paz ou aprofundaria ainda mais a ferida? O povo havia falado. O grito por um rei, por um líder visível, superou a voz da razão e do profeta. E assim, a busca começou. Não por alguém escolhido pela sabedoria, pela humildade ou pela profunda fé,
mas por alguém que se encaixasse no molde que eles tinham em mente. Queriam um guerreiro, um protetor, alguém que pudesse se impor diante das nações inimigas e, acima de tudo, que fosse imponente, alto, forte, que os fizesse sentir seguros apenas de olhar. Foi nesse cenário que a figura de Saul surgiu. Ele não era um nome conhecido, não pertencia a uma tribo poderosa ou a uma família de destaque. Era um homem de Benjamim, uma das menores tribos de Israel. Mas ele tinha algo que, aos olhos humanos, era irresistível: estatura. A Bíblia descreve-o como alguém que, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Imagine a cena. Samuel, o profeta com o coração já marcado, diante do povo, e ali, de repente, surge esse homem, o mais alto entre todos, a imagem perfeita do que eles esperavam de um rei. A escolha parecia óbvia. Deus, em sua soberania, permitiu a escolha. Sim, o povo havia rejeitado a ele, mas o Eterno nunca a abandona completamente. Ele usa até as escolhas equivocadas para seus propósitos. Samuel, sob orientação divina, ungiu Saul. O azeite derramado sobre a cabeça do jovem pastor de jumentas não era apenas um ritual, era um selo. Um selo que conferia autoridade, sim, mas que também carregava o peso de uma expectativa imensa. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, transformando-o. Ele profetizou, ele se mostrou corajoso. Parecia o líder ideal. O tão desejado rei estava ali, na frente de todos. No início, Saul era humilde, tanto que na hora de ser aclamado rei publicamente, ele se escondeu entre a bagagem. Talvez o peso da responsabilidade o assustasse, ou talvez fosse uma genuína modéstia. O povo o tirou de lá e gritou: "Viva o rei!" Um novo capítulo para Israel havia começado. A esperança de que esse homem traria a paz e a estabilidade que tanto almejavam era palpável. Ele era a resposta visual, a personificação do desejo de um povo que queria ser como os outros, que queria um herói que os defendesse. E, de fato, os primeiros anos de seu reinado foram marcados por vitórias. Saul liderou Israel contra os amonitas e os filisteus, mostrando sua capacidade militar. O povo o amava. Ele era a prova viva de que a escolha deles havia sido a correta. Mas será que a aparência de um rei, por mais imponente que seja, é suficiente para sustentar o reino de Deus? Será que a capacidade de liderar batalhas terrenas se traduz em uma fé inabalável que o faça ouvir a voz do Pai, acima de todas as vozes? A ascensão de Saul foi meteórica, mas como muitas ascensões baseadas em aparências e popularidade, já carregava em si as sementes de sua própria queda. Pois mais importante do que a coroa na cabeça era o coração debaixo dela. E o que Samuel veria nesse rei ungido por suas próprias mãos seria um cenário ainda mais doloroso do que a falha do sacerdócio. Porque quando o homem que foi escolhido para reinar começa a reinar sobre si mesmo, ignorando a oração e os mandamentos divinos, a desilusão é inevitável. O que acontece então quando o carisma e a força se chocam com a obediência? E quando o homem, investido de tanto poder, começa a acreditar que é maior que a própria fonte desse poder? A coroa, quando pousa na cabeça de um homem, não só confere poder, mas também revela o que realmente está no seu coração. Você já viu alguém mudar-se e corromper quando o peso da autoridade se tornou maior que a sua fé? Saul, o gigante que se ergueu acima de todos, que prometeu ser o Salvador, não demorou para se mostrar mais humano, mais falho do que a nação esperava. Ele, que começou com humildade, logo se deixou seduzir pelo brilho do trono, esquecendo-se da voz que o ungiu. O primeiro sinal veio em Gilgal, uma espera angustiante antes da batalha contra os filisteus. Samuel havia prometido chegar em 7 dias para oferecer o sacrifício e buscar a direção de Deus. Mas o tempo passava, o povo se dispersava e o medo apertava. O que fez Saul? Em vez de esperar, em vez de confiar na oração do profeta, ele tomou para si uma prerrogativa que não lhe pertencia. Ele, o rei, ofereceu o holocausto.
Um ato de impaciência, de presunção, uma tentativa de controlar o sagrado para assegurar a própria vitória. Quando Samuel finalmente chegou, o ar estava carregado. A pergunta do profeta ecoou no silêncio tenso: "Que fizeste?" A desculpa de Saul: "Eu vi que o povo se dispersava, e tu não chegavas, e os filisteus se ajuntavam", soou oca. Ele havia cedido ao medo, à pressão, à sua própria vontade, em vez de esperar pela orientação divina. E a resposta de Samuel foi um golpe no coração do rei e um aviso para todo Israel: "Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. Já te buscou o Senhor um homem segundo o seu coração." A profecia era clara. A desobediência custava um reino. Mas a lição não foi aprendida. A arrogância se enraizou. Anos depois, Deus deu uma ordem específica a Saul: destruir completamente os amalequitas, sem deixar nada vivo, por causa do que fizeram a Israel no deserto. Era um mandamento para um julgamento justo, um teste de obediência radical. O que fez Saul? Ele venceu a batalha sim, mas poupou Agag, o rei amalequita, e o melhor do gado e das ovelhas, sob o pretexto de oferecê-los em sacrifício a Deus. Ele achou que poderia fazer um acordo com a vontade do pai, que poderia ser mais esperto que o mandamento explícito. Samuel, mais uma vez, foi confrontado com a dor da desobediência. A palavra do Senhor veio a ele: "Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir." Você consegue sentir o peso dessa frase? O próprio Eterno arrependido da escolha de um homem. O coração de Samuel se partiu novamente. Ele passou a noite clamando ao pai por Saul, agonizando pela falha de quem ele havia ungido. Ele chorava por aquele rei que parecia tão promissor, mas que se desviara do caminho. Era uma tristeza que consumia, uma desilusão profunda. Na manhã seguinte, Samuel foi encontrar Saul, que orgulhoso declarou: "Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor." Mas então veio o som que rasgou a farsa. "Que balido de ovelhas, pois, é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço." A verdade não podia ser escondida. A desculpa de Saul que o povo havia poupado o melhor para sacrificar não convenceu. E a resposta de Samuel se tornou um dos pilares da Bíblia, uma verdade que ecoa ainda hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Um julgamento final. Uma sentença irrevogável. A fé inabalável de Saul se desfez em pedaços diante do seu orgulho e da sua desobediência. Ele perdeu o reino, não por falta de força ou carisma, mas por falta de um coração rendido. Samuel, o homem que ungiu Saul, agora era o mensageiro da sua queda. A dor de Saul era a dor de Samuel e a dor de Deus. Mas a falha de um rei não significava o fim do plano de Deus, nem o fim da esperança para Israel. Quando tudo parece perdido, quando a autoridade falha e a promessa se quebra, o que resta? A revelação é dura, mas necessária. E justamente quando o caos se instala, quando a voz de Deus parece definitiva em sua rejeição, é que um novo caminho, impensável aos olhos humanos, começa a ser traçado. Samuel ainda tinha uma missão, e essa missão levaria a um lugar que mudaria tudo. Você já se sentiu abandonado, como se a própria voz de Deus tivesse silenciado diante de tanta ruína? Como se o plano tivesse desmoronado e só restasse a poeira da desilusão? Samuel, o velho profeta, estava quebrado. A cada batida do coração, sentia o peso da falha de Saul.
Ele havia intercedido, chorado, mas a decisão divina era irreversível. Sua alma estava em luto por um rei que ele amara e ungira, um homem que parecia ter tudo para ser a esperança de Israel. A tristeza para ele era um fardo pesado, um manto escuro que o cobria. E enquanto ele se afundava nesse lamento, o próprio Eterno interveio. Até quando você vai lamentar por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Uma pergunta que rasga o luto, que exige uma resposta imediata. É um choque, uma sacudida na alma, você não acha? Não é uma condenação, mas um chamado à ação, uma convocação para seguir em frente. Imagine você no lugar de Samuel, com o coração ainda ferido, ouvindo essa voz que não aceita o desespero. Não é mais sobre a falha de um homem, mas sobre a fidelidade inabalável de Deus em cumprir sua promessa. A fé genuína nem sempre remove o medo, mas ela te impulsiona, mesmo com o coração tremendo, na direção da vontade do Pai. Encha um chifre com azeite e vá. Eu o enviarei a Jessé de Belém. Escolhi um dos filhos dele para ser rei. Percebe a mudança de perspectiva? Não é sobre quem parece o mais forte, o mais alto, o mais imponente. Nunca foi sobre isso para o Pai. Aos olhos humanos, Saul era o ideal, mas o Eterno olhava para algo que ninguém mais via: o coração. E Samuel, mesmo com o peso da experiência, sabia que essa nova missão não seria fácil. A jornada a Belém, a terra de Jessé, era cheia de riscos. Saul ainda era rei, e ungir outro seria um ato de traição política. O medo o apertou. Como irei? Se Saul o souber, me matará. Mas Deus, como sempre, já tinha o caminho. Leve uma bezerra contigo e diga: vim para sacrificar ao Senhor. Uma estratégia simples, mas que protegia Samuel e permitia a ele cumprir a missão. Chegando a Belém, a cidade tremeu. Um profeta como Samuel não aparecia ali sem um motivo grandioso. Os anciãos vieram ao seu encontro perguntando temerosos: vens em paz? E a resposta dele: sim, em paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E assim, Jessé e seus filhos foram chamados. A tensão aumentava. Qual dos filhos seria o escolhido? E então, um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. O primeiro, Eliabe, era alto, forte, imponente. Lembrava Saul, não é? A intuição de Samuel gritou: certamente este é ungido do Senhor. Mas a voz interna, aquela que ele conhecia tão bem, sussurrou firme e clara, rompendo a lógica humana: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Uma lição para você e para mim, que tantas vezes julgamos pela capa. A oração silenciosa de Samuel naquele momento, pedindo discernimento, era a chave. 7 filhos de Jessé desfilaram, e nenhum deles era a escolha do pai. Samuel, perplexo, perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E a resposta: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. O mais novo, o esquecido, aquele que ninguém consideraria. Manda chamá-lo, disse Samuel, com a certeza de quem ouve a voz do Eterno. E quando Davi, o ruivo, de belos olhos e boa aparência, chegou, a ordem veio inconfundível: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, um coração partido, usado para ungir a esperança. O que nascia ali não era apenas um novo rei, mas um novo tempo, forjado na falha, na fé inabalável e na obediência. Mas o caminho desse jovem ungido não seria um mar de rosas. Como a velha ordem reagiria a essa nova unção, que ele nem sabia que carregava. E como a própria mão de Deus começaria a mover as peças, antes mesmo de Davi sequer tocar numa coroa. Você já viu a mão invisível de Deus em ação, movendo peças no tabuleiro da vida,
de forma tão sutil que a princípio ninguém percebe. Samuel havia ungido Davi, o pastor improvável, o mais jovem dos filhos de Jessé. Aparentemente, nada mudou. Davi voltou para seus rebanhos, para a solitude dos campos de Belém, com um segredo selado pelo azeite da unção. Mas o Espírito do Senhor, que havia se apartado de Saul, repousava agora poderosamente sobre ele. O futuro rei estava sendo forjado não em palácios, mas na quietude e na responsabilidade de cuidar de ovelhas, enfrentando leões e ursos, aprendendo a depender de Deus em cada desafio. Enquanto isso, no palácio, a escuridão consumia Saul. A rejeição divina, a perda do reino, tudo isso o atormentava. Um espírito maligno, enviado pelo Senhor, o perturbava. Ele, que havia sido tão imponente, agora era uma sombra de si mesmo, consumido pela angústia e pela paranoia. Seus servos, desesperados para acalmá-lo, sugeriram: busque-se um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno vier sobre ti, ele tocará, e te sentirás melhor. E quem seria esse homem? Quem poderia trazer consolo ao rei atormentado? Por providência divina, um dos servos do rei mencionou um jovem. Eu vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e homem de guerra, e ajuizado em palavras, e formoso de aparência, e o Senhor é com ele. Você percebe a ironia? O mesmo espírito que se apartou de Saul agora repousava sobre o jovem que o aliviaria. A descrição era perfeita, e cada traço já apontava para a grandeza que se seguiria. Saul enviou mensageiros a Jessé, pedindo que enviasse Davi, seu filho. E assim, o pastor das ovelhas de Belém foi convocado ao palácio. Ele não sabia que já havia sido ungido para ser o próximo rei, nem que sua entrada na corte era mais um passo no plano divino. Davi chegou com presentes, pão, um odre de vinho e um cabrito, e começou a servir a Saul. E sempre que o espírito maligno vinha sobre o rei, Davi tomava a harpa e tocava, e Saul encontrava alívio. O jovem pastor se tornou o escudeiro de Saul, ganhando seu afeto. Aquele que seria seu sucessor estava agora ao seu lado, servindo-o sem saber. Mas o cenário se transformaria drasticamente. A nação de Israel estava novamente sob ameaça. Os filisteus, seus inimigos constantes, se reuniam para a guerra. E em seu meio, havia um gigante, um campeão temível, chamado Golias, de Gate. 9 pés de altura, uma armadura de bronze pesada, uma lança que parecia um tronco de tecelão. Ele desafiava Israel dia após dia por 40 dias a enviar um homem para lutar contra ele. Aquele que vencesse definiria o destino das nações. Mas ninguém, nem mesmo o grande rei Saul, ousava enfrentá-lo. O medo paralisava todo o exército israelita. O que havia acontecido com a coragem de Saul? Onde estava a bravura do homem que sobressaía a todo o povo? O Espírito do Senhor o havia deixado, e com ele, a audácia. O coração do rei estava consumido pelo medo e pela própria falha, e ali estava Israel paralisado, humilhado, com um gigante zombando de seu Deus e de seu povo. É nesse palco de desespero e covardia que Davi, o pastor, o músico, o ungido, faria sua entrada triunfal. Ele não estava ali como guerreiro, mas para levar pão e queijo aos seus irmãos mais velhos que estavam no fronte. E ao ouvir o desafio de Golias, ao ver o terror nos olhos dos soldados, a indignação ferveu em seu coração. Ele, que havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas, não suportava ver o exército do Deus vivo sendo desafiado por um incircunciso filisteu. A sua fé inabalável, forjada na solitude dos campos, o impulsionou. Aquele que havia sido rejeitado pela aparência, que havia sido esquecido por sua família, agora se tornaria o improvável campeão, não com a armadura do rei, que lhe era pesada, mas com a simplicidade de um cajado, 5 pedras lisas e uma funda. A sua força não vinha da estatura ou do armamento, mas da convicção inabalável de que Deus estava com ele. E é essa verdade que, muitas vezes, faz a diferença entre a paralisia do medo
e a coragem que move montanhas. O encontro de Davi e Golias não foi apenas uma batalha física, foi um choque de reinos, uma demonstração de que a verdadeira força não reside naquilo que os olhos veem, mas na oração que se eleva e na confiança plena no Eterno. Samuel, com seu coração partido, havia plantado uma semente de esperança. E agora, essa semente estava prestes a germinar de uma forma espetacular. A cena estava posta. De um lado, Golias, o gigante filisteu, trovejando ameaças com sua armadura reluzente e sua lança intimidante. Do outro, um jovem pastor, Davi, com a simplicidade de quem vem do campo, sem armadura, sem espada, armado apenas com um cajado, 5 pedras lisas e uma funda. O exército de Israel, paralisado pelo medo, observava. Você consegue sentir a tensão, a apreensão? A desproporção era absurda aos olhos humanos. Como uma criança poderia enfrentar um colosso? Mas Davi não via o mesmo que os outros. Ele não via a estatura, a armadura ou a lança. Ele via um incircunciso filisteu, desafiando os exércitos do Deus vivo. Sua indignação não era por ele, mas pela honra do Eterno. A sua fé inabalável, forjada na solitude, quando enfrentava leões e ursos para proteger suas ovelhas, agora o impulsionava para o campo de batalha. Ele se recusava a aceitar a derrota, a humilhação, a covardia que havia se instalado no coração do seu povo, e, mais tragicamente, no coração do rei Saul. Saul, em sua paranoia e descrença, tentou vesti-lo com sua própria armadura. Mas era pesada demais, impraticável para um pastor. Davi a recusou. Ele sabia que sua força não viria de aço, mas do espírito. E ao se aproximar de Golias, ouviu as zombarias do gigante. Sou eu, por acaso, um cão, para que venhas a mim com um cajado? Mas Davi, com a voz firme, respondeu com uma declaração de fé que ainda ecoa. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa não era uma batalha de força bruta, mas de oração, de convicção. Davi não estava sozinho. Ele sentia a presença de Deus com ele. Correndo em direção ao gigante, ele rapidamente pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a girou. O som da pedra cortando o ar foi o último que Golias ouviu antes de sentir o impacto mortal em sua testa. O colosso cambaleou e caiu face ao chão. Um grito de espanto e depois de triunfo irrompeu entre os israelitas. O improvável havia acontecido. Davi correu, pegou a espada de Golias, a única arma que ele ainda não tinha, e degolou o gigante. Aquele que veio para desmoralizar Israel jazia morto pelas mãos de um pastor. A vitória foi esmagadora, não apenas para Israel, mas para o plano de Deus. Os filisteus fugiram em pânico, e os israelitas, recuperados de seu temor, os perseguiram. A falha do sistema sacerdotal, a corrupção, a ineficácia de Eli, a falha do rei, a desobediência de Saul, sua covardia. Tudo isso culminou no momento em que um jovem, ungido por Samuel com o coração partido, se levantou para defender a honra de Deus. Samuel, lá de longe, talvez já em seus últimos anos, pode ter sentido a alegria da providência divina. A semente que ele plantou, mesmo em meio à sua profunda tristeza pela falha de Saul, havia florescido. Deus havia ungido um novo caminho, não com a pompa e o poder que o homem esperava, mas com a simplicidade e a fé inabalável de um pastor. Davi, o herói de Israel, o homem segundo o coração de Deus, começou sua jornada rumo ao trono. Mas o caminho seria longo e tortuoso, cheio de desafios, perseguições e provações. O rei Saul, corroído pela inveja e pelo ciúme, se tornaria seu maior inimigo. A transição não seria fácil, mas a mão do Eterno já estava em ação, consolidando a promessa. A história de Samuel nos ensina que, mesmo quando os líderes falham, quando as estruturas desmoronam, quando a desilusão ameaça nos consumir, Deus permanece fiel. Ele usa corações partidos, como o de Samuel, para ungir novos propósitos.
para abrir novos caminhos, para trazer esperança onde parecia haver apenas ruínas. A oração e a obediência, mesmo diante do inusitado, são as ferramentas que o Eterno usa para moldar a história, pavimentando o caminho para a sua glória. E nesse novo caminho, a história de um povo e a promessa de um Messias seriam tecidas com fios de coragem, fé e perseverança. A história de Samuel, um homem com o coração partido pelas falhas do sistema sacerdotal e do rei que ele mesmo ungiu, é muito mais do que um relato antigo da Bíblia. É um espelho para os nossos próprios tempos, para as nossas próprias desilusões com estruturas que deveriam nos aproximar de Deus, mas que muitas vezes nos afastam dele. É a prova de que, mesmo quando a escuridão da falha humana parece nos engolir, a luz da fidelidade divina sempre encontra um caminho para brilhar. Samuel poderia ter se afundado na tristeza, poderia ter amaldiçoado a escolha do povo por um rei, poderia ter desistido de sua vocação profética após a tragédia de Eli e a desobediência de Saul. Mas ele não o fez. Impulsionado pela voz de Deus, mesmo com o coração ferido, ele se levantou e ungiu um novo caminho. Ele foi o instrumento que ligou o passado de uma nação falha ao futuro de uma promessa que culminaria no próprio Messias. Através de Samuel, Deus não apenas corrigiu as falhas de um sistema e de um rei. Ele pavimentou o caminho para a linhagem de Davi, de onde viria Jesus Cristo. Aquele que seria o homem segundo o coração de Deus foi ungido por um profeta que já havia experimentado a amargura da decepção. Davi, com sua fé inabalável, sua coragem e sua dependência do Eterno, representou o alvorecer de uma nova esperança. Um rei que, apesar de suas próprias falhas, se mantinha conectado à oração e à vontade do Pai. Esta jornada de Samuel nos lembra de uma verdade fundamental. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Ela prevalece em meio à imperfeição. Usa os corações partidos, transforma a ruína em um novo alicerce. Cada falha, cada decepção, cada traição que experimentamos no caminho da fé não é o fim, mas um convite a olhar para além do visível, para o invisível agir do Pai. É nos momentos de maior desilusão que somos chamados a recordar que a glória de Deus pode se manifestar de formas que jamais esperaríamos. Que o novo caminho, o caminho da verdadeira liberdade e da conexão genuína com o Eterno, pode estar sendo ungido bem debaixo dos nossos olhos, em meio às ruínas do que um dia foi. A história de Samuel é um lembrete pungente de que a esperança nunca morre para aqueles que confiam na soberania e no amor de Deus. Ele é o Deus de novos começos, de corações remendados e de propósitos eternos que se desdobram, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele usou Samuel para ungir um novo caminho, e ele continua usando cada um de nós para fazer o mesmo, hoje.